Graça e paz de Jesus Cristo seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Nesse mês que nós estamos passando, o mês que costumamos chamar de mês da família, quero desejar da parte de Deus que a sua casa, a sua família seja muitíssimo abençoada no Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos estar hoje, então, fechando essa série de reflexões que temos compartilhado aqui no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estar comentando e refletindo no verso de número 18 sobre a oração, que o apóstolo chama aqui também de uma dessas armas que precisam fazer parte da vida do crente. O tema da nossa reflexão de hoje é orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, e assim o apóstolo também trata esse assunto aqui nesses versos que temos refletido. Vamos ao texto? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a arma, então, que o apóstolo Paulo utiliza aqui para fechar essa série de ponderações que ele faz com relação à armadura de Deus que precisa revestir a vida do crente no Senhor Jesus. A oração é essa maneira, então, eficaz que faz com que todas as outras armas possam alcançar, atingir o objetivo proposto no coração de Deus para as nossas vidas. A oração, ela certamente é a mais poderosa entre todas essas armas, e ela é que faz com que as outras todas possam ter o efeito de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ela nos faz estarmos conectados com Deus. Nesse cenário aqui de soldado, de guerra, de tropa de guerra, a oração é aquela que nos faz estar, então, ligados com o nosso centro de comando. Interessante nós podermos pensar dessa forma, porque um soldado, por mais bem qualificado ou mais bem equipado que esteja, se ele estiver numa batalha sem esse centro de comando, é muito possível que ele entre em batalhas que não foi direcionado para ele entrar, que ele lute guerras que não foi aquilo que ele foi chamado para guerrear. Por isso, amados, é tão importante que a oração seja esse canal que liga todas as outras armas de Deus nas nossas vidas com aquilo que é a vontade do Pai para os nossos corações. E a oração, então, é essa arma que vai nos direcionar a ouvirmos a voz do nosso comandante, do nosso general, que é Cristo Jesus. E aí, amados, se isso for uma realidade nas nossas vidas, a oração constante, perseverante, como diz o apóstolo Paulo aqui, sem cessar, nós vamos estar, então, ouvindo a voz de Deus e vamos conseguir ser mais eficazes no nosso serviço ministerial ao Senhor. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção que essa oração ela não deve ser no tempo da crise, da luta somente, mas ela deve ser feita em todo tempo. E mais um acréscimo que ele coloca aqui é que ela deve ser em todo tempo e no Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz ao Pai. É aquele que traduz o Pai para nós, é aquele que nos traduz para o Pai. É aquele que transforma as nossas colocações, as nossas palavras, os nossos pensamentos diante de Deus e transforma então essa nossa oração em incenso diante do Pai. O Espírito Santo vai nos traduzindo para Deus e traduzindo Deus para nós, e nós vamos conseguindo, como soldados nessa peleja, sermos eficazes nas mãos de Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. O Espírito Santo nos faz então termos discernimento para que nós possamos avançar além das nossas limitações humanas,
além das nossas dificuldades humanas, o Espírito Santo nos faz discernir o que é a vontade de Deus para as nossas vidas, e por meio então desse discernimento espiritual, nós vamos abençoados e abençoadores, sendo frutíferos nessa carreira cristã que o Senhor tem proposto para nós. Ele nos tira daquele estado de meros pedintes e nos coloca numa posição de intercessores. Por isso o apóstolo Paulo chama a atenção aqui daqueles irmãos a quem ele escrevia ali em Éfeso, que eles precisavam orar não apenas por si, mas também por outros, serem um instrumento da parte de Deus para intercederem por outros irmãos que também estão nesta mesma batalha, nesta mesma peleja que o Senhor tem proposto para nós. As nossas orações, elas podem passar de meras repetições inconstantes a uma súplica perseverante por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas e através das nossas vidas para a vida de outros irmãos. A oração, então, ela nos posiciona como sentinelas, ela nos faz ter uma leitura espiritual do nosso tempo e daquilo que está ocorrendo à nossa volta. Ela nos coloca como esses vigias, que vigia, como diz o apóstolo Paulo aqui, vigiando em todo tempo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ela nos faz ter essa leitura que vai além das circunstâncias que nos cercam. Ela nos coloca numa posição de sentinela, aquele que cuida por si e pelos outros que fazem parte desse mesmo pelotão que está na guerra, na luta que o Senhor nos chamou a lutar nessa terra. A oração, então, é essa arma que não tem limite de alcance. Ela é uma arma que pode alcançar objetivos de curto, de médio e de longo alcance. A oração, então, ela nos capacita a irmos além das fronteiras que nos restringem, as fronteiras físicas, as fronteiras geográficas. Nós podemos, por exemplo, orar por pessoas que nós nem mesmo conhecemos, quando nós intercedemos por outras nações, quando nós pedimos a Deus por outros irmãos que estão bem longe, irmãos que nós nem sabemos o nome, irmãos que nós não conhecemos particularmente, mas a oração nos permite, no Espírito Santo, sermos intercessores por outros. E é isso que o apóstolo Paulo está também trazendo ao coração daquela igreja, que aqueles irmãos pudessem orar por todos os santos, interceder, vigiar com perseverança por todos os santos. Amados, nós fomos chamados a sermos, em primeiro lugar, imitadores de Cristo Jesus. Texto segundo João vai nos dizer o seguinte a respeito dessa intercessão que nós precisamos aprender com Jesus. Capítulo 17, verso de número 20, vai nos dizer assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus nos ensinando através do seu próprio ministério a sermos intercessores. Nós somos imitadores de Cristo e precisamos, como imitadores de Cristo, também orar uns pelos outros. Essa é a arma que fecha todo esse complexo equipamento de guerra que o apóstolo Paulo, aqui na sua leitura daquele soldado romano que estava ali juntamente com ele que diz a respeito de si mesmo que está algemado, em prisões. Talvez isso fosse, no contexto histórico, uma realidade que o apóstolo estava vivendo, e nessa sua interpretação daquele soldado, daquelas suas vestimentas, o apóstolo Paulo vai também narrando para nós esse equipamento de guerra que precisa fazer parte da vida do crente dentro de uma ótica bíblica cristã. Essa prática que nós vemos em Cristo Jesus, do qual temos que ser imitadores, também nós vemos na vida do próprio apóstolo Paulo. Em Efésios, capítulo 1, verso 16, ele vai dizer: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele começa então essa epístola dizendo e fazendo de si mesmo um exemplo de intercessor.
ele diz que não cessa de orar por aquela igreja e fazer menção daquela igreja nas suas orações. E esse deve ser também um fator motivador para o nosso coração. O Senhor Jesus orou, intercedeu por outros, homens da parte de Deus, instrumentos nas mãos de Deus, também foram intercessores. E nós, queridos, que estamos nessa carreira, nesse tempo, conduzindo o bastão dessa corrida espiritual, a nossa geração que tem da parte de Deus a oportunidade e também a missão de levar essa mensagem adiante, precisa ser uma geração intercessora. E que nós estejamos sempre prontos a respondermos da parte de Deus quem nós somos nesse mundo e qual é o nosso papel nessa carreira. Mais uma vez eu quero dizer aos irmãos que esse tempo que nós estamos vivendo, que aparentemente é um tempo de crise, pode ser também, nas mãos do Senhor, um tempo de oportunidade. Por isso, querido, esteja atento a quem você é. O Senhor já disse a teu respeito que você é sal e luz, já disse a nosso respeito que nós somos sal e luz. Que nós possamos, então, aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado de sermos intercessores, homens e mulheres que oram ao Senhor Jesus, não apenas por si mesmos, mas também por todos os santos que compõem a Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ajude, me ajude a nós nos apropriarmos dessas armas espirituais do Senhor, para que nós sejamos servos eficazes nas suas mãos e possamos sempre, em todo tempo, permanecermos firmes e inabaláveis, mantendo constantemente os nossos olhos não nas crises, mas no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o teu coração e te faça um canal de bênção na vida de muitas pessoas por meio da oração. Um grande abraço, fique na paz de Deus. Não deixe de continuar assistindo as nossas reflexões. Nós vamos iniciar uma série nova de mensagens. Que o Senhor possa então abençoar a tua vida, a tua casa e compartilhe com outros. Façam com que essa mensagem, essas reflexões possam alcançar quantos corações o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz de Deus.